a violência contra o professor. Infelizmente, esse é um assunto que ganha capítulos e mais capítulos com o passar dos anos. Às vezes é o desrespeito dos pais, às vezes dos alunos. Segundo a Unesco, 82 em cada 100 educadores brasileiros já sofreram algum tipo de violência. E a violência, vale dizer, pode ser psicológica ou até física. No sul do Brasil, o Sindicato dos Professores da Rede Particular criou um núcleo para prevenir e orientar os profissionais em situações de conflito. A reportagem é da TV Unicinos. Há 4 meses, este professor de geografia foi agredido verbalmente pelo pai de um aluno. Ele foi procurado na escola onde leciona, sob acusação de ter mandado o estudante de 12 anos calar a boca. O pai foi tirar satisfação de uma forma muito agressiva, né? Fazendo essa acusação. Quando comecei a ser agredido verbalmente pelo pai, chamado de imbecil, de idiota, de que ele iria me enquadrar judicialmente por vários crimes que eu tinha cometido com o filho dele na sala de aula, eu disse que naquele momento eu entendia que eu não era obrigado a ficar escutando todas aquelas agressões e me levantei para me retirar da sala. No momento que eu tentei me retirar da sala, o pai levantou junto comigo e veio para cima de mim, ameaçando, dizendo que eu não iria me retirar. Em 18 anos de magistério, ele garante que essa foi a primeira vez que passou por uma situação assim, mas que foi suficiente para que ficasse fortemente abalado. Saí aquela manhã da escola, foi muito difícil para mim aquele dia. Eu estava fazendo acompanhamento psicológico, procurei o profissional que estava me acompanhando, foi muito difícil, tomei medicação durante um bom tempo para isso, né, em função desses atos de violência, desse ato de violência que aconteceu. E depois, na escola, eu te confesso, eu não tive mais vontade de voltar para aquela instituição. Permaneço ainda na instituição por uma necessidade, obviamente, profissional. Sem receber qualquer tipo de apoio por parte da escola onde leciona em Porto Alegre, ele decidiu procurar ajuda no Núcleo de Apoio ao Professor contra a Violência. Um serviço criado em 2007 pelo Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, devido ao crescente número de reclamações. O número de relatos começou a aumentar, o que fez com que o sindicato criasse, então, o NAP, que é o Núcleo de Apoio ao Professor contra a Violência, que tem como objetivo receber o professor, fazer a escuta do professor, depois tentar encaminhar uma solução, seja no contato direto com a instituição do ensino, seja encaminhando o professor para o departamento jurídico ou para o atendimento psicológico que nós temos a oferecer para os professores. O núcleo também trabalha a linha da prevenção e oferece orientações para subsidiar o educador no enfrentamento de situações de conflito. Como parte das ações, neste ano, foi lançado um livro intitulado Professor sob Pressão, que tem ajudado a encorajar profissionais a procurarem ajuda. Para se ter uma ideia, em 2011 foram 40 casos registrados. Em 2012, este número já foi superado. O desejo maior que a gente tem é que as instituições cumpram a sua parte na resolução desse problema. O sindicato é importante na medida em que ele pode ajudar o professor a visualizar esse problema e buscar soluções, mas nós achamos que a omissão das instituições de ensino, através de suas direções, elas são muito perniciosas. Portanto, o que a gente está pretendendo mesmo é ajudar para que o ambiente escolar seja um ambiente sadio, seja um ambiente receptivo aos professores, aos alunos e aos pais de alunos. De acordo com essa especialista no assunto, as escolas ainda falham no olhar atento à saúde física e psicológica do professor. Mas ela acredita também que é necessário investir mais na formação dos educadores, para além do conteúdo. Desde a formação dos professores, deveria ter um pouco mais de subsídios em saberes específicos, como psicológicos, né, que o professor pudesse se munir mais. O professor está ali para ensinar uma matéria, matemática, biologia, português, né, ou conteúdos acadêmicos, quando ele não está dividido por matérias, né, de educação infantil. Mas a gente esquece que o professor tem que lidar também com a autoestima das crianças, com a sexualidade das crianças, né? E que daqui a pouco ele vai se deparar com o uso de drogas por alguns alunos e ele tem que saber lidar com essas questões, luto. Outra saída, segundo ela, está ainda na forma de encarar a figura do professor. Não necessariamente como uma autoridade em sala de aula, mas sim como uma referência. Esse respeito com relação à figura do professor é uma questão cultural. A gente precisa mudar a cabeça das pessoas do quão importante é essa profissão e essa figura do professor. O professor que você conheceu no início da reportagem, além de vivenciar esse drama, teme pela perda do emprego no fim do ano.
Um motivo que pode levar muitos educadores a se submeterem a situações de constrangimento e permanecerem em silêncio. Aqui no estúdio eu recebo Sandra Albernaz, professora da Escola de Educação da Unirio. Mande suas perguntas e comentários para participar com a gente dessa entrevista. Os contatos estão aí na sua tela. Tudo bem, professora? Tudo bem. Boa Seja tarde, bem-vinda. Carol. Boa tarde. Bom, professora, como comentamos no começo da reportagem, a repórter também comentou durante a matéria, isso é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, né? Essa violência já vem acontecendo, cada vez mais a gente vê mais notícias sobre isso. Mas será que as instituições que preparam o professor, a universidade, a academia, o próprio MEC, estão atentos a isso, se prepara o professor para lidar com esse tipo de situação hoje? Olha, Carol, eu estava aqui pensando, vendo as outras matérias. Em primeiro lugar, eu acho que a universidade não consegue dar conta da realidade. A realidade é sempre além daquilo que a gente pode oferecer para os nossos alunos. Sim. Então, como professora universitária, eu acho que a gente tem aperfeiçoado os currículos, a gente tem estabelecido uma relação boa com os nossos estudantes universitários, os estágios têm fornecido uma experiência mínima para eles poderem ir para o campo de trabalho. Traz um pouco dessa realidade, professores. Traz um pouco dessa realidade. Mas eu posso dar um exemplo, claro, que é bem recente. Um dos nossos alunos recentemente formados, ele fez concurso para o município de Caxias, passou, foi aprovado, assim, ele colou grau e no dia seguinte ele estava praticamente no dia seguinte ele estava começando a entrar em sala de aula. E isso foi ele que nos contou. Depois do primeiro dia da sala de aula, ele voltou para casa aos prantos, desesperado. Tá? Nossa. Tal tinha sido a dureza da situação para ele. E aí ele correu e buscou ajuda conosco, com os colegas, e fomos então gradualmente conversando. Eu acho que esse é um papel importante da universidade, dos professores, que é dar apoio para quem está saindo da universidade também, não é apenas curricular, claro, é o extracurricular. A gente tem uma pergunta aqui, professora. A Maria Esther, de 55 anos, ela fala que ela é professora da rede pública de São Paulo. Há anos ela vê os colegas sendo desrespeitados em sala de aula. Na sua opinião, ela pergunta o que é preciso ser feito para que o professor seja mais valorizado, não só pelos alunos, mas também pelos pais. Olha, eu fico me lembrando quando eu era menina, a minha mãe, quando era dia do professor, ela vinha de táxi para casa, tantos eram os presentes que ela ganhava, e as crianças com quem ela trabalhava eram, em boa parte, crianças de comunidade, como a gente diz hoje. Então, eu acho que houve uma desvalorização da figura do professor, seja do papel dele como uma autoridade, como a moça tinha falado ali, seja do ponto de vista salarial. Nós fomos gradualmente perdendo prestígio. Então, isso é um movimento que tem que partir do próprio professor, claro, e de políticas também estaduais e federais, no sentido de valorizar esse profissional que constantemente tem sido descreditado, desautorizado e desvalorizado no sentido do papel. E, por outro lado, o próprio professor, ele perdeu o pé de como lidar com tantos desafios, né? Como agir, então, professora? Acho que se a gente tem professores nos assistindo, acho que a grande dúvida é essa. Como agir nesses momentos de conflito, não só com os alunos, mas também com os pais, como o professor que a gente viu na reportagem que foi agredido por um pai. Como lidar, como se colocar numa situação como essa? Eu vou trazer um exemplo desse aluno de quem eu estava ali falando, foi para Caxias. Sim. O que ele soube, o que ele ficou sabendo logo no início? Que essa turma tinha sido abandonada por 3 professores antes dele. Então, cada professor que vinha, chegava, ficava uma semana e ia embora. Então, é claro que a turma criava uma situação de muita tensão para o professor. Claro. Mas, por outro lado, esse professor não se colocava à escuta dessa turma. Não se resolveu o problema dessa turma, 3 então, né? abandonos seguidos, é muito difícil. Então, como a gente deu apoio para ele, ele passou a entender esse lado da questão. Ele é DJ também. Então, a gente usa a sua experiência como DJ. E ele já está se sentindo mais confortável. Foi uma maneira de se aproximar dessa turma. Então me parece que tem que haver um movimento por parte do professor de encontrar novas possibilidades, claro, que não as tradicionais, que é da disciplinarização, do grito. Né? Entender a realidade dos alunos também, né, professora? Olhar para esse aspecto. E eu acho que atingindo assim os alunos, os pais aprendem também que aquele professor é um professor querido e passa com certeza. a
respeitá-lo, né? Bom, isso último lembrete é importante. Sempre importante ressaltar acho que o papel da família na valorização do professor desde casa, né, professora? Desde é fundamental, casa, né, claro. no dia a dia. É. Ok, professora, muito obrigada. Nada, e parabéns Carol. pelo Dia dos Professores. Ah, muito obrigada. Foi um prazer Obrigada. recebê-la. Obrigada. A gente faz um breve intervalo e volta em seguida. Em todos os níveis da educação.